Oi, pessoal, eu sou o Ricardo, eu sou do S4, sou monitor do APIS 2 e eu vou dar continuidade aqui com a última aula, que vai ser sobre referências da ABNT e a formatação do artigo, tá certo? Bom, vamos lá. A referência da ABNT são aquelas referências finais do trabalho, tá certo? Que vai ser justamente as referências que vocês usaram. Ela pode ser feita de duas formas. Em ordem numérica, você bota lá o númerozinho 1, 2, 3 e colocar em ordem, ou ordem alfabética. Eu costumo usar a ordem alfabética, mas vocês ficam à vontade. Referências bibliográficas é diferente de bibliografia, tá certo? Vocês têm que entender isso. Bibliografia, quando você bota num trabalho a bibliografia, são os vários trabalhos que você utilizou para embasar aquele seu trabalho. Já as referências bibliográficas também, mas são exatamente as referências que você usou nas citações, tá certo? Então você não pode botar nas referências, eu estudei sobre, mas eu não usei no meu artigo, não citei. Então elas não vão estar nas suas referências, certo? As referências vão ser exatamente as referências que vocês usaram nas citações. Eu acho que vocês já tiveram aula sobre citações, então são essas que vocês vão usar, certo? Se vocês leram sobre, mas não utilizaram diretamente no trabalho, isso é bibliografia, tá certo? Não é referência, bibliográfica. E a gente tem vários bases de dados para pegar essas referências, né? Na biblioteca virtual a gente tem vários livros, vários artigos, tem o Cielo, tem a PubMed, que vocês já devem ter ouvido falar, e são os melhores locais assim que eu indico para pesquisar. E esses locais são ótimos, por quê? Porque eles geram as referências para vocês automaticamente. Então, quando você pega um livro, pega um artigo de lá, você consegue, vai ter a opçãozinha lá para você pegar a referência já no formato direitinho, e aí vai facilitar super seu trabalho. Além de ser ótimo, né, para locais para ter referências baseadas em evidências, tá certo? Vamos lá, modelos de referência. Quando você vai referenciar um livro, é exatamente esse modelo que vocês estão vendo aí no slide. Você vai usar o sobrenome, caixa alta, vírgula, nome, o título em negrito, a edição do livro, local da publicação, editor e ano da publicação. Beleza, a gente tem um exemplo aí para a gente ver. Nesse exemplo a gente tem dois autores, tá certo? Então os dois ficam dessa forma, que tá aí. Se for mais de três, fica at all, vocês já sabem disso, eu acho, né? E aí, beleza. Vamos para a próxima. E se for um artigo, Ricardo, como é que eu faço? O artigo muda pouca coisa, mas muda. Sobrenome caixa alta, nome pode ser abreviado, tá certo? Então, por exemplo, esse exemplo que eu usei poderia ser SA abreviado, entendeu? E só o Amaral em caixa alta, que seria Sueli Angélica, né? Enfim. Então, o título do artigo, o que vai estar em negrito, no caso, vai ser a revista, certo? O nome da revista, local de publicação da revista, o número, volume, as páginas, mês e ano, tá certo? Exatamente como está no exemplo aí. A gente tem também a opção de artigo online, que vai ser exatamente da mesma forma, só vai mudar o final. Que você vai botar o link em que ele foi acessado, né, que ele está disponível, e a data de acesso. Exatamente como a gente consegue ver aí no exemplo, tá bom? Depois vocês podem até pausar e ver com calma. E aí vem uma dica bônus. Gente, e Ricardo, se eu não utilizar o Cielo, PubMed, ou não tiver o artigo que eu utilizei, não está na base de dados lá da Unifor, da biblioteca online, a minha dica é, botem no Google Acadêmico. O Google Acadêmico, gente, tem tudo, tem basicamente tudo, assim, tem quase tudo. Então, quando você bota no Google Acadêmico, você consegue fazer exatamente como eu falei nas outras plataformas, citar automaticamente. E aí você clica em citar, como eu botei aí no slide, tem a opçãozinha lá de citar, você acha, né, primeiro o artigo, o livro, e aí você clica em citar e vai ter o modelo ABNT. Você escolhe o modelo da ABNT e pronto, perfeito. É só copiar e colar, tá certo? E outra dica, gente, se você usar, você pode também pesquisar artigos semelhantes, de temas semelhantes como o seu. Então você vai lá nesses artigos e olha o que é as referências desse artigo. Então você vai lá no final do artigo, vamos dizer, eu vou fazer um trabalho sobre burnout de cuidador. Eu vou em artigos que falam sobre burnout de cuidador. Além de eu citar o próprio artigo, eu posso ir nas referências desse artigo. Por quê? Porque vão ter referências parecidas com a minha, com as que eu quero. Isso é muito bom. E aí eu vou nessas referências e utilizo essas referências. Pesquiso essas referências. E aí, inclusive, eu já posso usar até a referência já pronta, né, que vai ter nesse artigo. Isso são dicas bônus aí para vocês, tá certo?
E aí, finalizando, falando sobre a formatação, gente, os professores eles já disponibilizaram um template com a formatação do trabalho, tá certo? Eu deixei o link aí, quando vocês acessarem os slides, vocês conseguem clicar no link. Mas lá no AVA tem, o nome tá exatamente esse, template, orientação, trabalho escrito, tá certo? E nesse template, o template já está pronto, vocês conseguem editar em cima desse template, que inclusive vai facilitar depois para vocês publicarem no Unifor e tudo. E lá no final do template tem essas orientações gerais da formatação, né? O trabalho tem que ser de 6 a 12 páginas, certo? Não menos que isso, não mais que isso. E tem as especificações da letra, né, que vocês têm que usar, o tamanho, se é em negrito, se não é, o espaçamento, tá certo? Também é importante. Enfim, tem tudo bem direitinho de cada área, que são diferentes. O título é de uma forma, o subtítulo é de outra, o trabalho geral, enfim. E lá vocês já acham o trabalho, além de dicas, né, do que botar no resumo, o que botar na introdução, tem tudo lá. Então, eu recomendo que vocês acessem lá no Unifor Online e que façam um trabalho em cima desse modelo que eles mandaram, que já é no Word, tá certo? E é isso, gente. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem falar com a gente e estamos completamente à disposição, tá certo? Obrigadão e bom trabalho.